Minha neta me ligou no meio da noite. Vovó, estou na delegacia. Meu padrasto me bateu, mas agora ele diz que eu ataquei. Eles não acreditam em mim. Quando cheguei à delegacia, o policial na recepção empalideceu e gaguejou: desculpe. Eu não sabia. Mas antes de continuarmos, verifique se você está inscrito no Eldélio Stories e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Adoraríamos saber até onde nossas histórias de vingança chegam. Por volta das 2 horas da manhã, meu sono foi interrompido pelo som insistente do telefone. O toque agudo ecoou do criado mudo. Levantei-me num pulo, estendi a mão e acendi a lâmpada. A luz amarelada iluminou a tela, e as palavras que vi me paralisaram por dentro. Minha querida Sarah. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela nunca liga tão tarde. Com as mãos trêmulas, deslizei a tela para responder. Sarah, o que houve, querida? Tentei manter a voz calma. Do outro lado da linha, não ouvi sua voz alegre de sempre, mas um soluço sufocado e desesperado, distorcido pelo eco de um lugar grande, talvez um saguão ou um corredor público. Vovó. Sua voz tremia, entre soluços. Eu estou na delegacia. Cada palavra era como um soco na minha cabeça. A delegacia de polícia? Por que ela estava lá? Meu padrasto. Ele me tocou. Sarah desabou em lágrimas, tentando explicar entre soluços. Eu só me defendi, mas agora ele diz que eu ataquei. Eles acreditam nele, vovó. Eles não acreditam em mim. Uma mistura de raiva e medo inundou meu corpo. Edward, aquele homem, eu sempre soube que havia algo de errado com ele. Nesse instante, ouvi uma voz masculina rouca perto dela dando ordens. Senhorita, você não pode usar o telefone. Vovó, me salve. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de um bip agudo interromper a chamada. Sarah. Sarah, gritei para o telefone desligado, mas apenas o silêncio me respondeu. Sem pensar duas vezes, saltei da cama, com as mãos desajeitadas e a cabeça a girar. Agarrei o casaco grosso que estava pendurado na cadeira e corri para a cozinha. Saí de casa sem sequer fechar o portão de ferro atrás de mim. O velho motor roncou com um gemido antes de mergulhar na escuridão gélida. A cena na delegacia era dolorosamente familiar. Passei metade da minha vida em lugares assim, mas nunca como parente de um suspeito. As luzes frias de neon, o cheiro de café velho misturado com papel e desinfetante. O funcionário na recepção era um rapaz jovem, com um rosto cansado e inexperiente. Ele ergueu os olhos e perguntou mecanicamente: como posso ajudá-la, senhora? Não tinha tempo para formalidades. Coloquei as mãos no balcão, olhei-o diretamente nos olhos e falei com a firmeza de quem sabe dar ordens. Meu nome é Teresa Rollins. Estou aqui para ver minha neta, Sarah Miller. Naquele instante, um homem fardado saiu do corredor interno. Eu o reconheci imediatamente. O inspetor Mark Duncan. Quando eu ainda estava na polícia, ele era apenas um policial novato que me olhava com uma mistura de respeito e admiração. Ao me ver, Mark parou. Sua expressão profissional se transformou em surpresa e depois em desconforto. Inspetora Teresa, não. Não esperava vê-la aqui. Sua neta é a jovem que acabaram de trazer? Eu não estava com paciência para gentilezas. Sentia meu coração em chamas, minha voz endurecida, fria e precisa, como quando interrogava criminosos. Onde está Sarah, Duncan? Ele hesitou ao ouvir meu tom de voz, engoliu em seco e apontou para 2 salas à nossa frente. Meu estômago se contraiu enquanto eu olhava. 2 salas, 2 cenários completamente opostos. Através do vidro da sala de interrogatório número 1, vi meu anjo. Sarah estava curvada em uma cadeira de metal, pequena e perdida. Suas mãos finas estavam algemadas à mesa. Sob a luz branca, pude ver que sua bochecha estava vermelha e inchada, com um arranhão que descia até o queixo. Seus olhos estavam arregalados, vazios, cheios de medo e desespero. A raiva e a dor subiram à minha garganta, mas meu olhar se voltou para o quarto ao lado. Ali, vários paramédicos cercavam Edward. Aquele desgraçado. Sentado confortavelmente, com o ombro enfaixado com gaze branca, quase sem um arranhão.
Ele falava sem parar com outro policial, sua voz fingindo estar sofrendo como uma vítima, interpretando perfeitamente o papel de pai preocupado. Cheguei perto o suficiente para ouvir suas palavras. A garota não anda bem ultimamente, policial. Deve ter sido a pressão dos estudos. Eu só tentei entrar no quarto dela para acalmá-la. Tinha medo que ela fizesse alguma loucura e se machucasse. Quem diria que ela ia enlouquecer? Ela pegou algo pontiagudo da mesa e me esfaqueou. Encarei o homem através do vidro. Em seus olhos, não havia medo nem dor, nada como alguém que acabará de ser atacado. Ele estava completamente calmo, calculista, e quando lançou um olhar rápido para o quarto onde Sarah estava, vi um lampejo repugnante de satisfação em seus olhos. Por um instante, a avó que existe em mim se afastou e deu lugar ao investigador veterano. Cada detalhe, cada gesto, cada mentira desajeitada que ele contou gritava comigo. O instinto de alguém que passou a vida inteira enfrentando crimes e enganos gritava uma única verdade: ele estava mentindo. A marca do tapa na bochecha inchada de Sarah era como uma mancha de tinta que se espalhava, arrastando uma corrente de memórias que eu tentará enterrar por anos. Lembranças de uma família que um dia foi unida e feliz. Pensei em Lucy, minha única filha, que tinha um sorriso tão radiante que iluminava o ambiente todo. E pensei em David, marido dela, pai de Sarah. Ele não era um homem elegante. David era um operário da construção civil, com as mãos ásperas e calejadas pelo cimento e pelo aço. Mas aquelas mesmas mãos eram incrivelmente gentis quando seguravam a mãozinha da filha. Lembro-me perfeitamente de como ele chegava em casa todas as tardes, com as roupas cobertas de poeira, exausto depois de um longo dia de trabalho pesado, mas nunca sem um sorriso para a esposa e a filha. Ele pegava Sarah no colo, deixava-a aconchegar-se em seu pescoço e ria alto, não importando quanta poeira branca caísse em sua camisa. Mas um telefonema do canteiro de obras apagou todos aqueles sorrisos. Um acidente com um andaime, breve, frio e cruel. David nunca mais voltou para casa. A partir daquele dia, a casa de Lucy mergulhou num silêncio aterrador. Minha filha, antes forte e alegre, dedicou-se ao trabalho numa empresa de marketing como uma mariposa à chama. Ela saía cedo e voltava tarde. Perdia-se em campanhas e números, como se tentasse escapar da dor e do vazio que David deixará em cada canto da casa. Sarah era muito jovem para compreender a perda e, aos poucos, tornou-se uma sombra em sua própria casa. Eu ia lá com frequência. Cozinhava suas comidas favoritas. Limpava a casa. Tentava preencher aquele vazio enorme com a minha presença. Mas eu sabia que jamais conseguiria substituir uma figura paterna. 2 anos após a tragédia, Lucy levou Edward para casa para apresentá-lo. Ele era um consultor financeiro completamente diferente de David. Ele usava ternos caros, falava fluentemente e sempre demonstrava uma elegância confiante. No primeiro jantar em minha casa, ele trouxe uma garrafa de vinho fino. Ele não parava de dizer: meu ensopado estava melhor do que o de qualquer restaurante, e gentilmente perguntou a Sarah como ela estava indo em álgebra. Ele deu um show. Um homem bem-sucedido, perdidamente apaixonado por Lucy, que tratava a filha dela como se fosse sua. Lucy, exausta e carente de apoio após tanto sofrimento, caiu rapidamente na armadilha da doçura. Ela o olhou com esperança, convencida de que havia encontrado uma tábua de salvação. Mas eu não fiz isso. Minha intuição de pessoa idosa, ou talvez meu instinto policial, me dizia que algo não se encaixava. Seu sorriso era lindo, mas nunca chegava aos seus olhos. Naqueles olhos, havia sempre frieza e calculismo. Percebi que, nos momentos em que ele pensava que ninguém estava olhando, seu olhar se desviava para Sarah, que estava entrando na adolescência, e não era o olhar de um padrasto. Era aquele olhar estranho de avaliação, como o de um caçador observando sua presa. Quando finalmente não consegui mais me conter, esperei até estarmos a sós e contei a ela com calma. Lucy, você deveria descobrir mais sobre ele. Lucy imediatamente ficou na defensiva. Ela me interrompeu. Seu tom era magoado e irritado. Mãe, não seja tão crítica. Ele é muito bom para mim e para Sarah. Você não quer que eu seja feliz? Aquela pergunta foi como uma facada no coração. Fiquei em silêncio. Tinha medo de que, se insistisse, acabaria afastando minha filha. E com isso, eu perderia a chance de proteger minha neta.
meu medo não era infundado. Sarah tinha 13 anos na época e, todo fim de semana, insistia em dormir na minha casa. Numa noite de sábado, enquanto fazíamos biscoitos juntas e o cheiro de canela e baunilha preenchia a cozinha, ela parou de repente e sussurrou bem baixinho: "Vovó, eu não gosto do jeito que meu padrasto me olha." Meu coração parou por um segundo. Ajoelhei-me ao lado dela, tentando manter a voz calma. "O que você quer dizer, querida?" Ela olhou para o chão. "Quando a mamãe não está em casa, ele fica me encarando muito. Uma vez, quando eu estava usando o vestido curto que a mamãe me comprou, ele olhou para as minhas pernas e fez umas piadas muito estranhas. Eu estou com medo." Senti um frio no peito. Seu pequeno corpo tremia em meus braços. Raiva e impotência subiram à minha garganta. Eu só pude dizer a ela o pouco que sabia, que ela deveria sempre trancar a porta do quarto, que se algo estranho acontecesse, deveria me ligar imediatamente e que deveria encontrar qualquer desculpa para vir à minha casa o máximo possível. Já se passaram 5 anos desde aquela noite, 5 anos vivendo com essa ansiedade, com a culpa de não ter feito mais. Eu me iludi pensando que talvez fosse apenas a sensibilidade de um adolescente, que meu medo era exagerado, que eu estava vendo fantasmas. Rezei para estar enganada, mas o olhar presunçoso de Edward através do vidro me trouxe de volta à realidade como uma facada. Uma fúria gélida apertou meu peito. Mas anos de trabalho me ensinaram a transformar a raiva em uma arma precisa. Respirei fundo, afastei a imagem da minha neta da minha mente e vesti a armadura da ex-inspetora Teresa Rollins. Virei-me e caminhei diretamente até Mark Duncan. Minha voz já não tinha o tom amigável de um velho conhecido, apenas a firmeza de um superior interrogando um subordinado. "Inspetor", enfatizei sua patente. "Exijo falar com minha neta a sós agora." "É um direito dela e o senhor sabe disso." Mark parecia desconfortável, lançando um olhar para a sala ao lado, onde um paramédico atendia Edward. "Senhora Rollins, protocolo." Ele começou a gaguejar, repetindo as mesmas regras que eu mesma lhe ensinara anos atrás. "Conheço o protocolo melhor do que você, Duncan", interrompi, olhando-o com frieza cortante. "Sabe quem eu sou?" "Não me faça lembrá-lo." "Me dê 5 minutos." O peso do meu nome ainda era suficiente. Mark engoliu em seco, nervoso. Finalmente, assentiu com resignação e fez sinal para um jovem oficial abrir a porta da sala de interrogatório. A porta de metal abriu-se com um rangido, revelando um espaço frio e cruel. Apenas o zumbido monótono da lâmpada fluorescente no teto podia ser ouvido. Sarah ergueu a cabeça quando me viu entrar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, cheios de um desespero tão profundo que me partiu a alma. "Vovó", ela soluçou, num sussurro quase inaudível. Ao se mexer um pouco, as algemas bateram na borda metálica da mesa com um som agudo e humilhante. Virei-me para o jovem policial. "Desbloqueie uma das algemas dela", ordenei. Ele hesitou, olhando para fora, buscando a aprovação de Mark. Eu não esperei. "Você não me ouviu? A garota não é uma criminosa perigosa." Ele finalmente obedeceu. O clique da fechadura soou como um pequeno alívio. Sentei-me em frente a Sarah, peguei em sua mão gelada, as marcas do metal ainda visíveis. "Está tudo bem, meu amor." "Estou aqui agora", disse ela com ternura, mas com firmeza. "Agora respire fundo." "Isso mesmo. Conte-me tudo. Cada detalhe. Não omita nada. Preciso saber de tudo." Sob a luz branca e fria, Sarah começou a relatar seu pesadelo. Sua voz tremia, por vezes embargada por soluços. A mãe dela, Lucy, estava em viagem de negócios em Chicago. Só estavam as duas em casa. Naquela noite, por volta das 11 horas, ela estava se preparando para dormir quando ouviu o carro de Edward chegar. Em seguida, ouviu passos pesados e desajeitados subindo as escadas. Ele cheirava muito a álcool. Ele bateu na porta do quarto dela. Sarah não queria abrir a porta, mas ele fingiu estar interessado em um projeto da universidade. A porta estava apenas entreaberta. Ele entrou à força e imediatamente ela ouviu o clique seco da fechadura. Ele se aproximou de mim, murmurou Sarah, com o olhar perdido no vazio. A voz dele era enjoativamente doce.
Você está tão bonita ultimamente, tão crescida. Só quero te dar um abraço. Ela recuou até bater na beirada da mesa. Você está bêbado. Por favor, saia daqui. Ele não me ouviu. Ele se atirou para cima de mim e agarrou meu braço. Eu reagi. Eu gritei e ele me deu um tapa. Sua voz falhou. Foi tão alto, tão forte. Meu ouvido estava zumbindo. Ele me empurrou contra a cadeira da escrivaninha e a outra mão dele. A outra mão dele começou a me tocar. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu as engoli. Não era hora para fraqueza. Em meio ao pânico, ela continuou, vi o compasso de metal que uso para desenho técnico em cima da mesa. Não pensei. Simplesmente o agarrei com toda a minha força e o enfiei no ombro dele. Ele gritou de dor e cambaleou para trás, em direção à cama. Aproveitando-se daquele momento, Sarah saiu correndo pelo corredor e, ainda em choque, discou 911. Depois de ouvi-la, senti meu peito apertar até doer. Forcei-me a manter a calma, olhei-a diretamente nos olhos e fiz uma pergunta crucial. Sarah, quando ele te atacou, a porta estava aberta ou fechada? Ela soluçou, tentando se lembrar. Quando ele entrou, a porta estava entreaberta, mas aí ele a empurrou e trancou. Eu ouvi o clique da fechadura. Aquela resposta me deixou arrasada. A versão dele dizia que ele estava do lado de fora. A dela, que ele havia entrado e trancado a porta, a palavra dele contra a dela. Mas uma faísca de esperança acendeu-se na minha mente, um detalhe que eu mesmo havia planejado, a câmera de segurança. Meses atrás, eu aconselhei Lúcia a instalar uma pequena câmera no corredor do andar de cima, bem no canto em frente à porta de Sarah, para monitorar a casa quando ela viajasse. Essa câmera pode ter gravado o momento em que Edward entrou na sala. Levantei-me imediatamente e toquei no ombro da minha neta. Fique aqui. Já volto. Saí e fui direto até Mark, que ainda estava parado lá com uma expressão irritada. Duncan, exijo que você pegue as imagens da câmera de segurança da casa da minha filha agora mesmo. Mark franziu a testa, mas não conseguiu recusar um pedido tão razoável. Ele me levou para a sala de monitoramento. Edward, que já havia recebido atendimento dos paramédicos, também foi chamado para comparar as versões. Seu rosto, mais uma vez, demonstrava aquela confiança repugnante. Mark demorou mais do que o normal com o sistema, resmungando algo sobre falhas de conexão. Finalmente, o vídeo apareceu na tela. A gravação começou. A imagem estava um pouco distorcida, mostrando o corredor vazio. O tempo passava no canto. De repente, o vídeo deu um salto. Na cena seguinte, a porta de Sarah se abriu com violência. Ela saiu com a bússola ensanguentada na mão e a cravou no ombro de Edward, que estava curiosamente bem na soleira, como se tivesse acabado de chegar. Durante todo o tempo em que ele entrou, trancou a porta e tudo o que aconteceu lá dentro desapareceu. Tudo o que restou foi a cena de Sarah o atacando sem motivo aparente. Edward esboçou um sorriso nauseante de triunfo. Virou-se para o policial ao seu lado, estendendo os braços como um mártir. Essa é a verdade. Eu só fui perguntar uma coisa para ela, e ela me atacou sem motivo nenhum. Viu? Eu te disse. Permaneci em silêncio, mas meus punhos dentro do casaco se fecharam com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Um vídeo editado de forma grosseira. Um policial com comportamento suspeito. Uma situação perfeita para culpar a vítima. A gravação havia sido manipulada. Eu não suspeitava. Eu sabia. O sorriso de Edward era puro veneno. Mas também era a luz que me mostrava o caminho. Ele e Mark pensaram que aquele vídeo mutilado era a prova final, a evidência irrefutável que enterraria a verdade. Mas eles estavam enganados. Eles esqueceram de algo. A prova não está em um disco rígido que possa ser facilmente manipulado por mãos sujas. Está guardada nos arquivos do pronto-socorro. Virei-me bruscamente para Mark com um olhar desprovido de qualquer compaixão. Tudo bem, Duncan. O vídeo pode ter interferência. Pode ser cortado, mas o áudio não. Minha voz ecoou firmemente no silêncio sufocante da sala. Quero ouvir a ligação para o 911 que minha neta fez. O rosto de Mark mostrou um lampejo momentâneo de pânico, mas ele rapidamente o disfarçou com uma falsa expressão profissional. Senhora Rollins, isso requer uma ordem oficial do promotor.
Procedimento. Não me fale mais sobre procedimentos. Rosnei, dando um passo em sua direção e o obrigando a recuar. Você sabe quem eu sou, Duncan. Sabe com quem eu tenho conexões. Não me faça usar outros métodos, do tipo que fariam você se arrepender de ter vindo trabalhar hoje à noite. Minha ameaça direta surtiu efeito. O peso da sombra de um antigo inspetor de alta patente, antigo chefe de seu chefe, o fez hesitar. Ele olhou para Edward em busca de apoio, mas o outro homem apenas baixou o olhar, sem dizer uma palavra. Por fim, Mark assentiu com irritação e ordenou a um técnico que recuperasse a gravação. A sala inteira ficou em silêncio. Edward cruzou os braços, visivelmente menos confiante. Sarah, que tinha sido trazida da sala de interrogatório, ficou atrás de mim, tremendo. O alto-falante chiou e, em seguida, uma voz calma de operador surgiu. 911, qual é a sua emergência? E então a voz de Sarah, embargada, desesperada, entre soluços: socorro! Me ajudem, por favor. Alguém está me atacando na rua Hidalgo, número 24. Mas isso não era tudo. A parte mais importante era o ruído de fundo, os sons que nenhum truque conseguiria gerar em meio ao pânico real. A voz de Edward podia ser ouvida com muita clareza, um pouco mais distante, rosnando de raiva como um animal ferido. O que você está fazendo? Largue esse telefone agora mesmo. Então veio a frase que o condenou, o grito da menina, abafando até mesmo sua respiração irregular. Não me solta. Minha mãe está vindo. E a resposta de Edward, cada palavra cuspida entre dentes cerrados, repleta de malícia e da confiança doentia de alguém que se sente intocável. Cala a boca, pirralho. Se você falar, sua mãe vai achar que você me provocou. Não se esqueça, ela só acredita em mim. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto uma lápide. Os outros policiais se entreolharam, desconfortáveis, evitando contato visual com Mark. Seu rosto estava pálido como papel, com gotas de suor na testa. Ali estava, a prova irrefutável, a confissão do demônio. Mas subestimei a audácia de Edward. Ele não hesitou. Em segundos, recuperou a compostura e lançou uma contraofensiva tão astuta quanto repugnante. Isso é falso, gritou ele, apontando para a caixa de som. É tudo falso. Você sabia que a Sarah estuda tecnologia da informação? Ela está fazendo um projeto de pesquisa sobre áudio de EPFAC com inteligência artificial de voz. Ela consegue criar qualquer som, imitar qualquer voz que quiser. Ela claramente preparou tudo isso para me destruir. A audácia dele me deixou sem palavras. Ele se virou para Sarah, que permaneceu imóvel, com os olhos arregalados de confusão. Diga a eles, Sarah, você não está trabalhando em um projeto de deepfake de áudio? Conte a todos eles. Sarah gaguejou desesperada, olhando de um lado para o outro. Sim, eu estudo essa tecnologia. Faz parte de uma aula, mas juro que jamais faria algo tão sujo. Sua confissão inocente, embora parcialmente verdadeira, tornou-se uma arma nas mãos dos culpados. Plantou uma semente de dúvida na mente de todos os presentes. Uma brilhante estudante de tecnologia ressentida com seu padrasto. Esse argumento parecia razoável para quem buscava uma saída fácil. Mark aproveitou a oportunidade imediatamente, como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Assentiu com um ar profissional. É verdade. Essa tecnologia é muito complexa. Não podemos considerar isso uma prova válida até que seja submetida a uma análise profunda por especialistas. Isso levará muito tempo. Entendi imediatamente. Ele estava ganhando tempo, tentando acobertar Edward. Estava distorcendo a verdade para abafar o caso. Naquele instante, a porta da sala de monitoramento se abriu de repente. Minha filha Lucy entrou correndo. Ela parecia exausta, com os cabelos despenteados e o rosto abatido pela preocupação após o voo noturno. Ela viera diretamente do aeroporto. Edward, como um ator de primeira classe, mudou sua expressão imediatamente. Ele correu até ela, bancando o mártir perfeito. Abraçou-a e mostrou-lhe a bandagem no ombro. Olha, ela me esfaqueou. Juro que só queria entrar e ver como ela estava. Não pensei. Sua voz falhou, deixando a frase incompleta. Lucy congelou. Seus olhos percorreram o rosto sofrido do noivo, a filha trêmula com os pulsos marcados pelas algemas, e em seguida, meu rosto, frio como mármore. O cansaço da viagem, o choque emocional e, sobretudo, a fé cega que depositara em Edward durante tantos anos contribuíram para lhe trazer um desfecho cruel. Ela olhou para mim, e em seus olhos não havia mais preocupação, mas sim reprovação. Então ela olhou para Sarah com uma expressão que jamais esquecerei, um olhar de pura decepção. A Sarah nunca gostou dele, disse Lucy, com a voz trêmula, mas firme.
Mãe, e se ela realmente inventou tudo para arruinar a minha felicidade? O soluço abafado de Sarah soava mais doloroso do que qualquer grito. Ela baixou a cabeça, os ombros tremendo. Destruída. Completamente destruída. A facada de uma mãe dói mais do que qualquer acusação policial ou mentira de um culpado. Olhei para ela e senti uma tristeza e uma raiva infinitas. Ela também era uma vítima. Uma vítima do engano. Naquele momento eu entendi. Naquele quarto, eu estava sozinha. E a batalha que se iniciava não era apenas por justiça para minha neta, mas para recuperar minha filha, cegada por um demônio. Não disse nada a Lucy. Qualquer repreensão seria inútil. Apenas peguei Sarah delicadamente já arrasada, e a conduzi até o banco frio no corredor. Fique aqui comigo. Tudo vai ficar bem, sussurrei, embora nem eu soubesse por onde começar. Deixei-a sentada e fui para um canto, com o coração pesado como pedra. De lá, observei todo o teatro. Mark estava dando tapinhas nas costas de Edward, fingindo confortá-lo, mas seus olhares se encontraram com cumplicidade. Os outros policiais, depois de presenciarem o drama familiar e ouvirem a história da inteligência artificial, começaram a reunir seus documentos, prontos para encerrar o caso com a versão mais simples. Uma adolescente rebelde e instável que atacou o padrasto. Eles queriam terminar o mais rápido possível. Mas em meio a toda essa indiferença, havia alguém diferente. Uma jovem policial, magra e com olhar firme, estava encostada no bebedouro. Seu crachá dizia Laura Evans. Ela não estava olhando para Mark ou Edward. Seus olhos estavam fixos na figura encolhida de Sarah, com uma compaixão impossível de esconder. Lembrei-me de que foi ela quem balançou a cabeça negativamente quando Edward contou aquela mentira sobre a tecnologia de inteligência artificial. Ela não acreditou nele. Nesse pântano de falsidades, ela era a única luz. Eu sabia que era ela quem eu precisava encontrar. Caminhei lentamente em direção ao refrigerador, fingindo que só queria um copo d'água para me acalmar. Ao passar por Laura, não parei. Murmurei quase inaudível. O Lighthouse Café fica ali perto, a meia hora de distância. Não esperei pela resposta dela. Continuei até o bebedouro. Coloquei água que não tinha intenção de beber. No reflexo do vidro, vi Laura se assustar com um convite inesperado. Mas após uma breve hesitação, ela acenou discretamente em direção ao Lighthouse Café. Naquela hora, antes do amanhecer, havia apenas alguns taxistas cochilando. Escolhi a mesa mais isolada e pedi um café preto, sem açúcar. O gosto amargo me ajudou a clarear a mente. 10 minutos depois, Laura chegou. Ela ainda estava com o uniforme completo, mas havia tirado o casaco com a insígnia. Como se quisesse se distanciar um pouco de seu papel, ela sentou-se à minha frente, com uma expressão preocupada e tensa. Não perdi tempo. O tempo não permitia. Você acredita na minha neta, não é, policial Evans? Laura suspirou, mexendo o café com leite com as mãos inquietas. Sim, esse inspetora admitiu. Meu instinto me diz que a garota não está mentindo. O jeito como ela estava assustada, o jeito como aquele tal de Edward fez um teatro, tudo é muito óbvio. Mas na nossa área, palpites não são prova. Tudo está contra sua neta neste momento. Ela continuou, baixando a voz para um sussurro. O inspetor Duncan concluiu preliminarmente que o caso se deve a um surto psicológico de Sarah, que a levou a atacar o padrasto no momento de perda de controle. Ele está agilizando a documentação para enviar o processo ao promotor amanhã de manhã. Ele quer encerrar o caso. Essa gravação da câmera de segurança não lhe parece estranha? Perguntei, aprofundando a conversa. Os olhos de Laura brilharam como se ela estivesse esperando por essa pergunta. Sim, muito estranho. Eu assisti e repassei a cena na minha cabeça. A filmagem corta abruptamente bem antes dela sair correndo. Nada natural, como se o clipe tivesse sido editado de forma grosseira. E mais importante ainda, a marcação de tempo no vídeo apresenta um salto ilógico. Faltam alguns segundos, talvez dezenas de segundos. Eu sabia que tinha encontrado a pessoa certa. Essa mulher não só tinha compaixão, como também o olhar perspicaz de uma boa investigadora. Você pode verificar o arquivo original desse vídeo? Laura hesitou. Ela apertou os lábios. Isso é muito arriscado, senhora. O arquivo original das evidências está no servidor central. Somente inspetores e superiores, ou o departamento de tecnologia, têm acesso. Eu teria que fazer isso pelas costas do inspetor Duncan. Se eles me pegarem, posso perder tudo. Olhei-a diretamente nos olhos. Entendo o risco, mas se não fizermos nada, a vida de uma garota inocente estará arruinada. Às vezes a justiça exige que trilhemos caminhos não convencionais, policial Evans. Laura ficou em silêncio por um longo tempo.
Seu olhar estava perdido na xícara de café agora fria. Finalmente, ela ergueu o olhar, resoluta. Tudo bem, eu vou tentar. 2 dias depois, os 2 dias mais longos da minha vida, recebi uma ligação de um telefone público. Era Laura. Sua voz estava tensa e apressada. Ela me contou seu plano ousado. Ela alegou que seu computador de trabalho estava com defeito e não conseguia ler o formato do arquivo de vídeo do caso. Essa desculpa permitiu que ela se aproximasse do departamento de perícia técnica. Enquanto um técnico a ajudava a consertar o computador, ela puxou conversa e pediu que ele abrisse o arquivo original do caso de Sarah para testar se o computador dela conseguiria lê-lo. O resultado confirmou nossas suspeitas. O técnico meticuloso, alheio ao plano, confirmou que os metadados do arquivo de vídeo haviam sido alterados. Especificamente, um fragmento de 48 segundos no início havia sido grosseiramente cortado. E aqui estava a prova mais conclusiva. O histórico de edições do arquivo foi claramente registrado, sem sombra de dúvida. A conta usada para fazer a edição pertencia ao inspetor Mark Duncan, e a manipulação havia sido feita poucos minutos antes de a fita me ser mostrada. Temos provas de que ele fez isso, senhora, concluiu Laura ao telefone. Eu conseguia ouvir meu coração batendo forte no peito. Mas isso é uma faca de 2 gumes. Se apresentarmos agora, ele vai negar tudo, dizer que sua conta foi hackeada, e eu serei demitido, talvez até processado por acesso indevido ao arquivo. Não podemos confrontá-lo diretamente. Precisamos de algo mais, provas externas, algo completamente objetivo que ele não possa negar ou controlar. Eu entendi o ponto de vista da Laura. Tínhamos provas do acobertamento, mas ainda precisávamos de evidências do crime inicial. Prova de que as mãos de Mark, Duncan e Edward não conseguiam alcançar. Enquanto Laura tinha que se mover com cautela na escuridão da delegacia, eu sabia que precisava começar minha própria batalha à luz do dia. Graças à minha antiga reputação e a alguns telefonemas para amigos que me deviam favores, Sarah foi libertada sob fiança. Mas era uma liberdade acorrentada. Ela foi colocada sob supervisão, proibida de sair da cidade e obrigada a comparecer semanalmente. Ela se mudou para minha casa pequena e tranquila, mas a serenidade do lar não conseguiu acalmar a tempestade em seu coração. Sarah passou o dia inteiro em silêncio, como uma sombra. Seu sorriso havia desaparecido, e aquele olhar lúcido que costumava ter agora estava perdido, distante. Ela não chorou, mas o silêncio dela doeu mais do que qualquer grito. Eu não conseguia simplesmente ficar parada e ver minha neta se extinguir. Eu precisava encontrar a prova de que Laura falava, uma prova externa e uma verdade objetiva. Decidi voltar ao bairro onde minha filha morava, o lugar onde o pesadelo começou. Fui de porta em porta na esperança de encontrar uma testemunha, uma câmera de segurança, qualquer coisa. Mas a busca rapidamente se transformou em uma amarga decepção. A primeira porta foi aberta por um homem de meia idade. Ele apenas balançou a cabeça e disse que não tinha visto nem ouvido nada. Em seguida, fechou-a rapidamente. Na segunda casa, uma jovem, assim que ouviu as palavras polícia e Edward, bateu a porta na minha cara como se eu fosse uma doença. Algumas pessoas foram gentis e me ofereceram um copo d'água. Elas ouviram minha história com pena nos olhos, mas quando perguntei se estariam dispostas a testemunhar, todas recusaram. Eles tinham medo de Edward, medo dos problemas que ele poderia causar. Escolheram a segurança do silêncio. Enquanto o sol começava a se pôr no oeste, pintando os telhados de vermelho, eu estava prestes a desistir. Fiquei parado em frente à última casa, bem em frente à de Lucy, com o coração cheio de impotência. Respirei fundo e toquei a campainha. Quem abriu foi uma senhora mais velha com os cabelos completamente brancos e presos num coque elegante, um rosto bondoso com rugas delicadas ao redor dos olhos. Senhora Peterson. Lembrei-me de tê-la visto algumas vezes quando visitei minha filha. Ela me reconheceu imediatamente. Senhora Rollins, por favor, entre. A senhora parece tão cansada. Ela me conduziu até sua aconchegante sala de estar e me preparou uma xícara de chá de camomila com um aroma delicioso. Sem que eu dissesse nada, ela falou primeiro, com a voz cheia de compaixão. Soube o que aconteceu com a pequena Sarah. É terrível. Gosto muito dela. Ela é uma boa menina. E para ser sincera, nunca gostei daquele Edward. Ele parece tão escorregadio quanto uma enguia. Suas palavras foram como água morna para o meu coração gelado. Contei-lhe toda a situação sem esconder nada, e perguntei se ela tinha câmeras ou se tinha visto algo estranho na noite do incidente. A senhora Peterson balançou a cabeça tristemente. Oh, que pena! Minha câmera de segurança quebrou semana passada e meu marido ainda não chamou o técnico. Senti meu ânimo despencar.
A última esperança estava se esvaindo. Tomei um gole de chá, mas a amargura dentro de mim era muito mais forte. Então a senhora Peterson estreitou os olhos como se tentasse se lembrar de algo. Ah, espere. Ela deu um leve toque na testa. Não foi naquela noite. Foi alguns dias antes. Na semana passada, meu marido e eu estávamos discutindo sobre o telhado novo. Ele queria telhas vermelhas e eu preferia cinza como as da casa da Lucy. Para provar meu ponto, gravei um pequeno vídeo do telhado dela com meu celular para mostrar a ele. Lembro que era um dia de semana e só Edward e Sarah estavam lá. Quer ver? Provavelmente não vai ajudar muito, mas, e uma faísca de esperança, por menor que fosse, valia a pena tentar. Sim, por favor. Posso ver? A senhora Peterson procurou algo na bolsa, tirou o celular e depois de alguns segundos me passou. Aqui está. O vídeo começou. A imagem tremia com uma imagem instável. A princípio, mostrava apenas um pedaço de céu azul e telhas cinzentas em primeiro plano. Quase suspirei de decepção. Exatamente como ela disse, não parecia útil, mas então, quando a câmera desceu um pouco para mostrar todo o telhado, algo se refletiu na janela do segundo andar da casa de Lucy, a janela do quarto de Sarah. Meu coração começou a disparar. A imagem não estava nítida. Estava distorcida pelo reflexo, mas era possível distinguir algo. Sarah estava na pequena varanda do lado de fora do seu quarto, regando a buganvília que tanto amava. E então Edward saiu do quarto. No reflexo, eu o vi parado atrás dela, muito perto, invadindo seu espaço. Ele se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Sua mão não repousou em seu ombro de forma afetuosa e paternal. Deslizou lentamente por seu braço, um gesto carregado de possessividade e malícia. E então eu vi claramente a reação de Sarah através do vidro. Ela congelou. Seus ombros se tensionaram em uma postura defensiva. Ela tentou se desvencilhar, mas a mão de Edward apertou seu braço com força. O corpo inteiro da garota, mesmo como uma imagem borrada e refletida, gritava medo e resistência silenciosa. Minha mão tremia enquanto segurava o telefone. Era isso. Essa era a prova que Laura disse que precisávamos. Uma prova completamente acidental, totalmente objetiva e irreversível. Não mostrou o ataque ocorrido no quarto naquela noite, mas destruiu completamente a imagem do padrasto exemplar que Edward tanto se esforçou para construir. Isso demonstrou seu comportamento predatório. Provou que o medo de Sarah era real. Olhei para a senhora Peterson e as lágrimas que eu havia reprimido por dias de repente romperam, incontroláveis. Senhora, minha voz embargou. A senhora acabou de salvar minha neta. Ao sair da casa da senhora Peterson, senti-me revigorado. O vídeo em seu celular não era apenas uma prova, era uma arma. A espada que precisávamos para cortar essa teia de mentiras. Fui imediatamente a um telefone público próximo e liguei para Laura. Não me atrevi a usar meu próprio telefone por precaução. Eu tenho, respondi assim que Laura atendeu, com a voz embargada pela emoção. Um vídeo não diretamente, mas suficiente para provar que ele é um predador. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha. Ouvi o suspiro de alívio de Laura. Não envie pela internet. Por favor, não conte a mais ninguém. Precisamos nos encontrar. Não podíamos nos encontrar na delegacia de polícia da cidade. Aquele lugar agora era uma armadilha. Um café também não era seguro. No fim, decidimos nos encontrar em um local neutro e mais seguro. O escritório de um advogado em quem eu confiava plenamente, um velho amigo chamado Richard Vaughan. Richard não era apenas um bom advogado. Era um homem íntegro, do tipo que eu sabia que jamais viraria as costas para a justiça. Liguei para ele e, sem hesitar, ele concordou em nos ajudar gratuitamente. No escritório de Richard, sob uma luz aconchegante e rodeados por pilhas de processos judiciais, apresentamos todas as nossas cartas. Laura, vestida à paisana para não ser reconhecida, explicou de forma clara e profissional suas descobertas, como as imagens do circuito interno de TV haviam sido editadas, como os metadados foram alterados. E o mais importante, que o autor era o inspetor Mark Duncan. Então chegou a minha vez. Entreguei o telefone da senhora Peterson para Richard. Ele pegou, colocou os óculos e assistiu ao vídeo. Ele não assistiu apenas uma vez. Ele reproduziu a imagem borrada refletida naquela janela repetidas vezes, dezenas de vezes. Quanto mais ele observava, mais seu rosto se endurecia. Sua habitual gentileza havia desaparecido, substituída pela seriedade de um advogado diante de um caso grave. Finalmente, ele colocou o telefone sobre a mesa. Isso basta, disse ele firmemente. Temos o que precisamos.
Richard explicou a próxima estratégia. Se apresentássemos essas provas na delegacia de polícia da cidade, elas provavelmente desapareceriam misteriosamente ou seriam indefinidamente atrasadas pela burocracia. Mark Duncan e quem quer que o estivesse protegendo fariam tudo o que fosse possível para abafar o caso. Ele propôs um plano mais ousado, um golpe direto no coração do sistema. Vamos intensificar as ações. Iremos diretamente ao gabinete do Procurador-Geral para falar cara a cara com a Procuradora-Geral, Elizabeth Reed. Ela era conhecida por ser durona como aço, uma mulher que não tolerava nenhuma forma de corrupção no setor. Desprezava aqueles que manchavam o trabalho alheio. Acontece que Richard já havia trabalhado com a senhora Reed antes e conhecia bem sua personalidade. Ele usou seus contatos para conseguir uma consulta urgente para a manhã seguinte. No dia seguinte, fomos juntos ao imponente edifício do Procurador-Geral. Eu, Laura e Richard. Depois que Richard a convenceu da importância de seu depoimento e lhe garantiu total proteção, a senhora Peterson também encontrou coragem para nos acompanhar como testemunha. Ela me disse: estou fazendo isso pela Sarah e por todas as outras crianças. A Procuradora-Geral Elizabeth Reed era uma mulher poderosa, com um olhar penetrante e uma presença que inspirava respeito. Ela não perdeu tempo com cumprimentos desnecessários. Analisou todas as provas que trouxemos. Ela ouviu em silêncio o depoimento detalhado de Laura sobre como descobriu que o vídeo havia sido editado. Assistiu à gravação da senhora Peterson várias vezes, sem perder um único detalhe. Quando terminamos, ela apenas disse: espere aqui. 15 minutos depois, ela retornou e deu uma série de ordens firmes. Lacrem todos os arquivos do caso de Sarah no departamento de polícia da cidade. Abra uma investigação interna urgente contra o inspetor Mark Duncan por obstrução da justiça e adulteração de provas. Naquela mesma tarde, uma equipe especial do gabinete do Procurador-Geral invadiu a delegacia de polícia da cidade, causando um grande alvoroço. Tudo aconteceu tão rápido, tão repentinamente que ninguém teve tempo de reagir. Mark Duncan foi imediatamente chamado para interrogatório sem sequer entender o que estava acontecendo. Quando a equipe técnica da Procuradoria-Geral apresentou a prova irrefutável de que sua conta havia sido usada para editar o vídeo de segurança, com a hora e o endereço IP exatos, Mark ficou em silêncio, com o suor escorrendo pela testa. Ele tentou culpar um erro do sistema. Depois disse que alguém havia invadido sua conta. Mas os peritos forenses da Procuradoria-Geral desmentiram essas mentiras em segundos. No fim, diante das acusações de obstrução da justiça e cumplicidade em agressão, com a iminência de uma pena de prisão, Mark desabou. Ele confessou tudo. Com base em sua declaração e por ordem direta da senhora Reed, Edward foi preso em seu elegante escritório de consultoria financeira. Desta vez, não houve arrogância nem atuação de vítima. Quando os agentes o algemaram na frente de seus funcionários, ele perdeu completamente o controle. Ele gritou, fora de si: tudo isso é um mal-entendido. Vocês vão destruir minha vida por causa de um pirralho insolente. Todos vocês vão pagar por isso. Está nela. Durante o interrogatório subsequente no gabinete do Procurador-Geral, sabendo que Mark tinha sido apanhado e tinha contado tudo, Edward mudou a sua estratégia. Ele admitiu ter pedido ajuda a Mark, dizendo que era um velho amigo de copo que lhe devia um favor. Tentou atribuir a maior parte da culpa a ele, na esperança de reduzir sua pena, mas já era tarde demais. Com o vídeo da senhora Peterson comprovando o assédio e a ligação para o 911 autenticada por especialistas em áudio, sua culpa era inegável. Ninguém acreditou em mais uma palavra daquele demônio interno. Sua apresentação havia terminado. No dia do julgamento, o clima no tribunal era tenso e carregado. Estava lotado de jornalistas curiosos e cidadãos que queriam ver a justiça ser feita. Sentei-me na primeira fila ao lado de Sarah. Ela apertou minha mão com força. Seus dedos estavam frios e trêmulos, mas quando olhei para ela, vi que não havia mais medo em seus olhos, mas sim determinação e uma coragem silenciosa. Nas últimas fileiras vi Lucy sentada sozinha, encolhida num canto. Seu rosto estava pálido, abatido, seus olhos fundos pelas noites sem dormir, e a culpa a consumia. A porta lateral do tribunal se abriu. Edward entrou, escoltado por 2 guardas. Ele estava mais magro e pálido, mas ainda conservava aquele olhar desafiador e teimoso que o definirá até o fim. Então surgiu Mark Duncan, com suas roupas civis amarrotadas, parecendo uma sombra desbotada de si mesmo.
Ele não ousou levantar a cabeça, apenas encarou o chão como se procurasse um buraco para se esconder. A acusação, liderada pela própria Procuradora-Geral Elizabeth Reed, apresentou um caso sólido e irrefutável. Ela não usou palavras rebuscadas. Simplesmente colocou a verdade na balança da justiça. Primeiro, o vídeo da Sra. Peterson foi projetado na tela grande. Embora a imagem estivesse um pouco desfocada, as ações de Edward eram inegáveis. Todo o tribunal ficou em silêncio, observando parado atrás de Sarah, sua mão deslizando pelo braço dela e a reação de medo dela. A fachada do padrasto exemplar desmoronou com a primeira evidência. Em seguida, foi reproduzida a gravação da ligação para o 911. A voz de Sarah, repleta de pânico e desespero, ecoou pela sala. Mas foi a frase de Edward: "Cala a boca, pirralha. Se você falar, sua mãe vai pensar que você me provocou. Não se esqueça, ela só confia em mim." Que fez todos os presentes estremecerem. Um murmúrio de indignação percorreu a sala, e o juiz teve que bater o martelo para restabelecer a ordem. Por fim, o golpe final. Um especialista técnico do gabinete do Procurador-Geral apresentou a gravação original das câmeras de segurança totalmente restaurada. Todos prenderam a respiração durante os 48 segundos de silêncio que haviam sido interrompidos anteriormente. O vídeo mostrava Edward verificando o corredor antes de entrar no quarto de Sarah e fechar a porta. Passaram-se 48 segundos em silêncio. 48 segundos em que ninguém soube que horror se desenrolava por trás daquela porta. E então a porta se abriu de repente e Sarah saiu correndo, apavorada, tentando se defender. Aqueles 48 segundos foram o vazio mortal, a prova mais condenatória da verdade de Sarah e da mentira de Edward. Durante o interrogatório, Edward continuou a negar tudo. Ele repetiu diversas vezes que se tratava apenas de uma demonstração exagerada de afeto por parte de um padrasto preocupado e que Sarah havia interpretado mal suas intenções. Ele agiu como se fosse vítima de uma tragédia, mas ninguém acreditou nele. No entanto, quando chamado, Mark Duncan confessou todos os seus atos, implorando por clemência. Sua voz estava fraca, sem o menor traço do inspetor outrora orgulhoso. Ele admitiu ter manipulado a gravação e direcionado a investigação para favorecer Edward. Quando o julgamento estava prestes a terminar, o juiz perguntou se eu gostaria de falar como representante legal da vítima. Eu me levantei. Não olhei para Edward porque, para mim, ele não passava de um demônio indigno da minha atenção. Meu olhar se voltou para Mark Duncan. "Eu te conheço, Duncan", eu disse, com a voz firme no silêncio. "Lembro-me de quando você entrou para a polícia, um jovem cheio de ideais. Você jurou proteger a justiça e defender os inocentes. Mas o que você fez? Transformou a justiça em moeda de troca para retribuir favores. Transformou seu juramento em uma piada de mau gosto. Seu crime não é apenas adulterar provas. Seu maior crime é trair a confiança do público no uniforme que você veste. Isso é imperdoável." Mark baixou a cabeça, com os ombros tremendo. Ele não se atreveu a olhar para mim. O júri não demorou a deliberar. O veredicto foi proferido de forma rápida e inequívoca. Edward foi considerado culpado de agressão sexual contra uma menor e outros crimes relacionados, recebendo uma sentença de 12 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Mark Duncan foi condenado por obstrução da justiça e abuso de poder, recebendo uma pena de 3 anos de prisão. Ele foi imediatamente expulso da polícia e perdeu todos os seus títulos e sua aposentadoria vitalícia. Quando o som do martelo do juiz marcou o fim do julgamento, senti um enorme peso sair dos meus ombros. Sarah soltou um longo suspiro, como se tivesse estado prendendo a respiração o tempo todo. Conforme as pessoas se dispersavam, Lucy se aproximou de nós. Ela parecia perdida, sem alma. Não ousou olhar para Sarah. Ela apenas olhou para mim e desabou em lágrimas, derramando um arrependimento tardio. "Mãe, eu estava errada", disse ela entre soluços. "Sou uma mãe terrível. Eu não acreditei nela. Eu não mereço ser mãe da Sarah." Coloquei a mão no ombro dela. A raiva dentro de mim já havia se dissipado. Restavam apenas o cansaço e uma profunda tristeza. "Sim, você errou, Lucy. Foi um erro terrível. Mas não é hora de se afundar na culpa. Corrija seu erro. Não me peça perdão, haja. E a pessoa que precisa de um pedido de desculpas, aquela para quem você terá que passar o resto da vida provando que mudou, não sou eu."
Assenti levemente na direção de Sara. Minha neta ainda estava lá quieta, olhando para a mãe pela primeira vez depois de evitar seu olhar por tanto tempo. Havia algo complexo em seu olhar, uma mistura de dor profunda que ainda não havia cicatrizado e uma tênue faísca de esperança. Uma pergunta silenciosa sobre se sua mãe realmente havia mudado. Eu sabia que a jornada de cura para ambos seria longa e repleta de obstáculos. O julgamento havia terminado. A justiça foi feita. Mas a verdadeira batalha de Sara estava apenas começando. As sentenças proferidas não poderiam apagar as cicatrizes gravadas em sua alma. Levei-a para minha casa, uma casinha com uma buganvília florida na varanda, seu lugar favorito. Eu esperava que aquele lugar se tornasse seu refúgio, uma fortaleza de paz para protegê-la do mundo. Dias depois, Lucy me ligou com a voz trêmula. Ela queria ir limpar o quarto de Sara na casa antiga e levar as coisas dela. Falei com ela calmamente, pedindo que deixasse Sara decidir. Pergunte a ela primeiro, Lucy. Não tome mais nenhuma decisão por ela. No fim, Sara só me pediu para levar algumas roupas e alguns livros escolares que ela havia esquecido. Ela não queria voltar àquela casa, nem por um minuto. Nem queria nada daquele quarto onde cada objeto estava impregnado de memórias dolorosas. Nos dias seguintes, Sara não chorou, não gritou, não reclamou, mas sua dor era sentida em cada gesto, em cada silêncio. Ela se assustava com a campainha ou com o simples som dos meus passos um pouco altos demais no corredor. Ela também não dormia bem. Algumas noites eu a ouvia murmurar, se revirando em seus sonhos, e eu me levantava silenciosamente para sentar ao seu lado até que sua respiração se acalmasse novamente. Um dia, ela me disse que havia abandonado todas as suas aulas de design gráfico e programação de inteligência artificial. A bússola de metal, a mesma que ela usará para se defender daquele monstro, tornará-se um pesadelo, uma lembrança viva do horror que vivenciara. As feridas do corpo podem cicatrizar, mas as feridas da alma continuam a sangrar por muito tempo. Enquanto isso, Lucy tentava, de forma desajeitada, reparar o relacionamento rompido. Na primeira semana, ela trouxe um laptop caro de última geração, dizendo que era para compensar a filha. Sara simplesmente disse, "Obrigada, mãe", e deixou a caixa num canto. Ela ficou lá coberta de poeira, sem nunca ter sido aberta. Na semana seguinte, ela preparou um jantar com os pratos favoritos de Sara. Ela se sentou, comeu algumas garfadas por obrigação, mas eu pude ver o esforço que fez para engolir. A refeição transcorreu em um silêncio sufocante, com o tilintar metálico dos talheres como único som. No fim, Sara pediu licença para ir ao seu quarto, deixando Lucy sozinha na mesa fria. As visitas de Lucy se repetiam com o mesmo roteiro triste. Ela ficava na sala de estar tentando puxar assunto sobre coisas triviais. O tempo, minha saúde. Sara, sentada no balanço da varanda, ficava olhando para as flores de buganvília, respondendo quase que exclusivamente com monossílabos. Toda vez que Lucy saía, eu via seus olhos inchados de tanto segurar as lágrimas. Certa noite, após mais uma visita frustrante, não a deixei ir embora. Sentei-a comigo no banco do pátio. Você sabe por que Sara está tão distante de você? Perguntei. Lucy finalmente desabou em lágrimas, tomada por toda a sua dor acumulada. Porque eu não acreditei nela. Porque eu a deixei sofrer. Sim, mas não é só isso, continuei, já sem raiva, apenas cansada. É porque você está tentando comprar o perdão dela com coisas materiais, com refeições, com palavras vazias. Mas a confiança não se compra, Lucy. Ela se reconstrói aos poucos com ações, com infinita paciência e com provas de que você realmente mudou por dentro. Contei a ela sobre a noite em que Sara teve pesadelos, sobre como ela se assustava com os ruídos. As feridas dela não estão na pele, onde se pode passar pomada. Elas estão dentro dela, na mente e nos sonhos. Você precisa aprender a ouvir o silêncio dela antes de esperar que ela fale. Minhas palavras parecem despertar algo em Lucy. Ela parou de trazer presentes. As visitas se tornaram menos frequentes, mais sinceras, sem pressão, sem forçar nada. Um mês depois, ela me ligou para dizer que havia vendido a casa antiga. Não consigo mais conviver com essas lembranças, mãe. Cada canto me lembra o quanto eu era ingênua. E então ela começou a abordar as coisas de forma diferente. Em vez de vir visitá-la, começou a escrever cartas manuscritas para Sara. Eram cartas curtas, sem pedidos de desculpas vazios. Em vez disso, ela escrevia sobre o que estava fazendo. Ela escreveu que havia encontrado e se juntado a um grupo de apoio para famílias de vítimas de abuso.
Ela falou sobre as histórias dolorosas que ouviu de outras mães, mulheres que também cometeram erros como ela. Ela falou sobre como estava aprendendo a ouvir, a reconhecer os sinais por menores que fossem. Ela nunca pediu para Sarah responder. Ela simplesmente aparecia em silêncio. Deixava as cartas na minha caixa de correio e ia embora. Certa tarde, vi Sarah ir cautelosamente até a caixa de correio, pegar a pilha de cartas e trancar-se em seu quarto. Naquela noite, pela primeira vez em muitas semanas, eu a ouvi chorar, mas não era o choro desesperado de seus pesadelos. Era um choro contido, como se o gelo em seu coração finalmente começasse a derreter. Passaram-se 6 meses sem pressa, sem pausa, como um rio calmo que remodela as margens que haviam sido rompidas. O gelo no coração de Sarah começou a derreter graças às cartas de sua mãe. O silêncio em minha casa foi gradualmente preenchido por pequenas conversas, música suave e, às vezes, um sorriso. Ainda não era o sorriso radiante e livre da menina que ela fora. Era ainda tímido, com um toque de tristeza. Mas para mim, valia mais do que tudo. Numa manhã do final da primavera, enquanto eu tomava chá na varanda e lia o jornal, uma grande manchete na primeira página chamou minha atenção, e quase deixei cair minha xícara. A polícia anuncia o protocolo Teresa. Novo procedimento operacional após caso que chocou o país. Meu nome impresso em letras garrafais no jornal. Continuei lendo com o coração acelerado. O artigo citou as palavras da Procuradora-Geral Elizabeth Reed. O caso de Sarah Miller mostrou-nos as falhas fatais no sistema, onde a negligência e o abuso de poder podem destruir a justiça. Este novo protocolo recebeu o nome da ex-inspetora Teresa Rollins, uma lenda da polícia que nos mostrou que a justiça deve ser buscada até o fim, mesmo que isso signifique confrontar nossos próprios interesses. Li atentamente os pontos do novo protocolo. Não eram apenas frases bonitas e vazias. Eram mudanças reais, nascidas do inferno que tínhamos vivido. Todas as gravações de câmeras de segurança e o áudio original de uma ocorrência devem ser copiados automaticamente para um servidor independente na nuvem, localizado no gabinete do promotor público, assim que forem registrados, sem que nenhuma pessoa possa modificá-los ou excluí-los. A vítima ou seu representante legal tem o direito de solicitar uma análise de terceiros das provas digitais. E mais importante ainda, todas as denúncias de má conduta policial durante uma investigação serão tratadas por uma unidade independente do gabinete do Procurador-Geral, e não pela própria Corregedoria da Polícia. Lágrimas escorreram lentamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de orgulho, mas de alívio. Nossa luta não só trouxe justiça para Sarah, como também deixou um legado, um escudo para proteger outras vítimas no futuro. Pouco tempo depois, Laura Evans me ligou com a voz cheia de entusiasmo. Ela me contou radiante que havia sido promovida a tenente e que agora lideraria uma nova equipe especializada em casos delicados envolvendo mulheres e crianças. Aprendi com a senhora que às vezes, o uniforme só faz sentido quando ousamos ficar do lado dos mais vulneráveis. Senhora, disse-me ela sinceramente. Obrigada por me ensinar que novas sementes de vida estavam brotando das cinzas do sistema. Lucy agora era uma voluntária fundamental no centro de apoio às vítimas que frequentara. Ela não se limitava mais a atender telefonemas. Também se atrevia a dar palestras, compartilhando sua própria história de erro. Ela ajudou outros pais a reconhecerem os sinais, por menores que fossem, de que seus filhos estavam sendo abusados e ensinou-lhes a dura lição que ela própria teve que pagar para aprender a lição sobre confiança cega. E Sarah, a minha querida neta, recebeu sua carta de aceitação para a Faculdade de Direito da Universidade Estadual. Certa noite, ela sentou-se ao meu lado e disse com firmeza: Vovó, quero ser promotora. Como a senhora Elizabeth Reed, quero usar a lei para proteger as pessoas que não podem levantar a própria voz. No primeiro dia de aula de Sarah, Lucy apareceu. Ela não veio sozinha. Em suas mãos, ela segurava um pequeno vaso com uma buganvília, cujas flores rosa e roxas estavam começando a se abrir. Eu sei que você não quer voltar para a casa antiga, disse Lucy, com a voz trêmula de emoção e medo. Mas esta buganvília seu pai, David, e eu a plantamos há muito tempo. Peguei uma muda. Quero que você leve consigo uma bela lembrança dele neste novo caminho. Sarah ficou em silêncio. Ela olhou fixamente para a panela e depois para a mãe. Ainda havia dor em seus olhos, mas a barreira de gelo parecia ter derretido. Pela primeira vez em 6 meses, ela deu um passo à frente e abraçou a mãe. Foi um abraço breve, ainda um tanto desajeitado e distante, mas suficiente para quebrar o silêncio e o vazio que separavam mãe e filha havia meio ano. Observei a cena de longe com o coração aliviado.
A ferida ainda estava lá, profunda, e talvez nunca cicatrizasse completamente, mas uma nova vida começava a brotar. Naquela tarde, depois de voltarmos da universidade, Sarah e eu sentamos na varanda novamente como de costume. Ela estava concentrada, lendo um grosso livro de direito. De repente, ela levantou a cabeça, olhou para mim e sorriu. Desta vez foi um sorriso verdadeiro, completo e radiante, que chegou até os seus olhos. Vovó, disse ela claramente. Obrigada por tudo. Não disse nada, apenas apertei a mão dela, uma mão que já não tremia. Lá fora, a buganvília no telhado florescia exuberante sob o sol quente da tarde. A batalha havia terminado e uma nova etapa, um novo capítulo da vida estava prestes a começar. A história que você acabou de ouvir teve nomes e locais alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você escolheria permanecer em silêncio para manter a paz ou teria a coragem de encarar tudo e recuperar sua voz? Gostaria de saber sua opinião, pois cada história pode ser uma vela que ilumina o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa e tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Por agora, na tela final, vou deixar duas das histórias mais queridas do canal. Acho que elas vão te surpreender. Obrigado por ter ficado comigo até este momento.